Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 6 de julho, segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum. É a primeira leitura do profeta Oséias. E o profeta hoje faz uma comparação de Deus com o seu povo a nível de uma relação amorosa, de amor do amado com a amada, da esposa com o esposo, de um namorado com a namorada. Porque aqui o Senhor diz na leitura aqui no profeta Oséias: eis que eu vou seduzir, levando à solidão. Mas de quem está falando? Do povo de Israel, de você, de mim. Porque hoje essa leitura se aplica a você, a mim hoje. O Senhor quer nos seduzir, quer de verdade atrair-nos até Ele. Não é uma coisa ruim ser seduzido, não é uma coisa, sedução no sentido pejorativo ou apenas sexual do pior sentido. Não. Há um jogo, há um flerte. O Senhor quer que nós sejamos dele, mas não pela força, não obrigados, não forçados. Não, como alguém que foi seduzido, ficou encantado de novo com Deus, como diz ele, como nos dias da sua juventude, lembrar do primeiro amor, quando saiu do Egito e o povo teve um relacionamento com Deus e descobriu como Deus o amava. Mas como antigamente, quando o Senhor tirou o povo do Egito, onde levou? Levou ao deserto, para falar ao coração do povo, para que o povo descobrisse o que tinha no coração e o que o Senhor queria fazer, transformar esse coração, para enchê-lo com a sua graça, com o seu amor, com a experiência de Deus. Colocar dentro deles, deste povo, uma experiência de Deus que ninguém pudesse tirar. Mas não apenas uma experiência de Deus que faz milagres, que não o Senhor, mas o amado, o amor. Mas que dificuldade foi de Israel entender isto? Entender de maneira jurídica. Tenho que cumprir mandamentos, normas, leis, seguir o que Deus prescreveu, para que Ele seja bonzinho comigo e me dê um prêmio por eu ter sido bonzinho. Quando o Senhor queria, através dessa pedagogia, levar ao povo a se encantar com Deus, a se apaixonar por Deus. Por isso diz, no início da leitura, levando a solidão, onde lhe falarei ao coração. Por isso o Senhor quer falar-nos ao coração, no silêncio. Não é tanto no nosso barulho. Nós às vezes estamos envolvidos por muito barulho. Barulho que nos ensurdece das preocupações, das angústias. Que comerei, que beberei, com quem me vestirei, como pagarei as contas, quando vai acabar a pandemia, quando poderei fazer o que eu quero, sair para onde eu quero, quando vou poder me divertir, sair com os amigos. Todos esses barulhos que nos angustiam. E num barulho, a gente não escuta a Deus. Deus, por isso, nos coloca no silêncio, num lugar de quietude, não no sentido daquela heresia da quietude, não? De agora tem que ficar quietinho, como uma experiência meio não sei de que jeito com Deus, não. Ainda que a experiência do cristão com Deus se faz no silêncio. Lembra aquilo que fala Jesus no Sermão da Montanha? Quando fala do jejum, a esmola e a oração. Porque fazendo essas obras, fazê-las no escondido, no segredo, para que somente o Pai que está no céu, que vê no segredo, nos dê a recompensa. Porque Ele vê o íntimo, o coração. Ele quer um relacionamento conosco na intimidade, no silêncio. Por isso nós estamos cercados de muito barulho, não porque apenas tem muito barulho na rua, muito carro de som, muita gente fazendo propaganda também. Mas é mais esses nossos barulhos interiores que não fazem a gente escutar ao Senhor. Ele quer nós no silêncio. E por isso nos coloca em situações
para entrarmos nessa intimidade com Ele. Para que o que Ele quer com isto? Acontecerá nesse dia, diz o Senhor, que ela, o seu povo, a amada, me chamará meu marido, e não mais meu Baal. A palavra Baal, aqui um jogo de palavras, não? Porque Baal também é traduzido por marido, né? Porém aqui, o Senhor parece que faz uma diferença. Eu sou o esposo, o marido. Os Baals, aqueles que são chamados de marido, são os outros deuses, os outros ídolos. Não, você não chamarão mais eles os ídolos de meu Deus, de meu Senhor, de meu marido, não. Só terá um, que é o Senhor. Ele será o teu marido. Por isso o Senhor quer nos levar à intimidade, ao silêncio, para que nós tenhamos a Ele como único, como o Senhor. Eu espero que o Senhor faça de verdade e consiga fazer isso conosco, porque Ele nos desposará na fidelidade e na misericórdia. Eu espero que o Senhor consiga realizar essa obra de nos encantar para que a gente se apaixone por Deus. O Evangelho, aqui estamos no Evangelho de Mateus, e tem paralelo no Evangelho de Marcos e de Lucas, não? Porém, hoje o Evangelho do capítulo 9 de São Mateus, versículos de 18 ao 26. Aqui vai um chefe da sinagoga, aqui o Evangelho de Mateus não fala, que se inclina profundamente diante de Jesus e pede algo estranho. Minha filha acaba de morrer, mas vem e põe tua mão sobre ela e ele viverá. Se você vê no Evangelho de Marcos e de Lucas, este chefe da sinagoga tem o nome Jairo. E no Evangelho de Marcos e de Lucas, a filha não morreu, está doente, à beira da morte, sim, mas não morreu ainda. Aqui em Mateus, que coisa o evangelista hoje nos coloca. Uma pequena diferença. A fé deste homem, deste chefe da sinagoga, é a mesma do que se Jesus fosse lá para curar a filha que estava doente. Ele acredita, do contrário, não vai atrás desse mestre, que até mesmo Jesus tem poder para vencer a morte, ressuscitar os mortos. Que coisa, que fé tem este chefe da sinagoga, porque faz um pedido que ninguém faria a nenhum ser humano, a nenhuma pessoa. Se Jesus fosse só homem, por que fazer este pedido? Vem lá e faz com que minha filha viva de novo. Ela já morreu. No Evangelho de Marcos e de Lucas, parece que dá até a impressão que suavizam, não? É verdade que o de Mateus, ao que parece, segundo os especialistas em exegese, ele se inspirou no de Marcos para escrever o seu Evangelho, Mateus. Se é verdade, aqui o evangelista colocou um detalhe de propósito. Eu tenho a fé de que Jesus é Deus, o Filho de Deus, Deus mesmo, e por isso, se Ele é Deus, Ele tem poder sobre a morte, vencer a morte. Não é só porque todo mundo no outro Evangelho de Marcos e de Lucas, quando ficam sabendo que a filha de Jairo morreu, dizem para ele, olha, esquece, para que você incomoda o mestre? Já morreu, já não tem mais nada o que fazer, não tem mais jeito. Este é o problema. Na tua vida e na minha, tem gente que às vezes nos fala que não tem jeito, que eu e você não temos jeito, a gente não muda, não vai dar certo, olha, não tem solução, este problema não tem jeito, isto na tua vida não vai mudar, isto, não, é como a morte. Para que incomodar Jesus? Se não tem jeito, já morreu, não. Aqui a menina já morreu, e Jesus é este que mesmo diante de uma situação que humanamente a gente pode dizer impossível, ele é aquele que pode agir e mudar aquela situação. Por isso Jesus, ao pedido deste chefe da sinagoga, hoje no Evangelho, não se recusa, segue este chefe à sua casa, para ressuscitar, acordar a menina, a filha. No meio do caminho vem aquela hemorroísa, que havia 12 anos, tinha uma hemorragia, nenhum médico curava, e toca no manto de Jesus e é curada. Aqui da mesma maneira, Mateus dá uma mudança.
Marcos e Lucas coloca que Jesus viu que saiu uma força dele, os discípulos se espantam, olha, a multidão nos comprime, e como você diz quem me tocou? Aqui no Evangelho de Mateus não fala isto. Esta mulher toca, Jesus vira e diz para ela, filha, fique curada. Ou seja, há um diálogo um pouco mais reduzido, como se fosse um resumo. Mas no fundo, esta mulher também, talvez muitos médicos tenham dito que era impossível a cura dessa doença. E olha, ela tem a fé de que Jesus pode resolver o problema dela. E toca. Por isso que eu disse que o Evangelho de Marcos e de Lucas é um pouquinho diferente. Ela vai toda trêmula, com medo. E quando Jesus percebe que saiu uma força e fica olhando para a multidão, ela se ajoelha, explica o que aconteceu a Jesus, mas com medo. Então, é uma mulher, que coisa, tocar a um homem, uma mulher, naquela época, e tocar a Jesus no meio da multidão com fé, a orla do manto, acreditando que estaria curada. Eu espero que nós também tenhamos a fé desta mulher. Tocar a Jesus na fé, com a palavra, com os sacramentos, para sermos curados de tantas coisas que precisamos ser curados interiormente. E que coisa? Jesus, quando entra na casa de Jairo, aqui não fala o nome, mas eu estou dizendo em paralelo do Evangelho de Marcos e Lucas, quando entra na casa desse chefe da sinagoga, tem um alvoroço, gente chorando, uma coisa, manda todo mundo sair porque diz, a menina não morreu, está dormindo. E todos caçam de Jesus, como no Evangelho de Marcos e de Lucas. E, diferente dos outros dois evangelhos, Jesus simplesmente aqui neste, pega a menina pela mão e ela se levanta. No outro evangelho, não, ele fala, menina, levanta-te e anda. Por isso eu espero que hoje, nesta segunda-feira, tu e eu acreditemos. O Senhor pode vencer a morte, pode vencer tantas coisas impossíveis na nossa vida. Basta que tu acredites, tenha fé. Mas eu pedi, rezei, acreditei, tenho fé em Jesus, mas parece que aquele problema não se resolve. No tempo de Deus, quando Ele quer. Não é no nosso tempo. Às vezes a gente não tem a paciência, a esperança, saber esperar em Deus. A nossa fé hoje tem que ter um componente especial, a esperança. Mas acreditar que é possível Jesus realizar esta obra na tua vida e na minha. Por isso espero que hoje, de verdade, o Senhor nos conceda esta fé de Jairo e a fé desta hemorroísa, para que de verdade hoje acreditemos no que o Senhor pode o impossível na nossa vida. Me dar a castidade, a fidelidade, tanta coisa. Oxalá hoje o Senhor nos conceda essa graça. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pela tua bondade e pelo teu amor para conosco. Bendito és tu pelo dom da fé que nos concede, nos dás, para que possamos ser testemunhas de que tu és o Senhor, é o nosso marido, é o nosso Senhor, aquele que pode de verdade fazer uma obra de salvação na nossa vida, mas porque tem se apaixonado, tem se desposado de cada um de nós para sermos teus. Ajuda-nos, Senhor. Dai-nos esta graça da fé, para que possamos de verdade nos abandonar na esperança, nas tuas mãos. E tu de verdade dará a toda a nossa vida o sentido que tu tens pensado que ela tenha. E te pedimos por teu Filho que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã para o nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.